talvez seja um dos vídeos mais lúcidos e importantes que eu já trouxe aqui no canal. Corinthians e Palmeiras fazem a final do Campeonato Paulista de 2025 e esse jogo é muito mais importante do que apenas uma final de Paulistão. Esse jogo tem várias e várias circunstâncias que podem definir o céu ou o inferno para a torcida do Corinthians. Deixa seu like no vídeo, vamos falar sobre essas questões e vamos lá. Primeiramente, é um derby. Só de ser um derby já é um jogo acima do que um jogo comum, acima do que uma final qualquer. É o clássico mais importante para o corintiano, é o clássico mais importante para o palmeirense, é o clássico mais importante do estado de São Paulo e para muitos é o clássico mais importante do Brasil. Só esse fato já seria ser um jogo muito maior do que apenas uma final de Campeonato Paulista. Mas todo o contexto envolvido nesse jogo torna ele essencial para o corintiano. O Corinthians não pode perder esse jogo. Não pode perder essa final. O Corinthians tem que ser campeão. Além da eliminação que passamos para o Barcelona de Guayaquil agora na Libertadores, esse jogo pode definir o futuro do Corinthians e diz muito sobre a história do Corinthians também. Primeiramente, a história de renascer das cinzas. Logo após uma eliminação, conseguir um título seria fundamental, daria confiança para esse elenco para o restante do ano. Se o Corinthians perde esse título, desmorona tudo. Desmorona todo o trabalho de Ramon Dias e provavelmente ele será demitido também. E além desse fator, tem o fator da fila. O Corinthians já está há 6 anos sem título. Um time da grandeza, um time do tamanho do Corinthians não pode ficar 6 anos sem título. E ainda mais que esses 6 anos sem títulos tem sido os anos mais vitoriosos da história do Palmeiras. Além do fator fila, em 2018 o Corinthians foi na casa do rival e foi campeão paulista lá dentro. Em 2025 a final é dentro da Arena Corinthians. O Palmeiras vem mordido para dar a revanche, para dar o troco e ser campeão dentro do estádio do rival. O Corinthians não pode deixar. Esses jogadores têm que ter noção que não é só ser campeão, é impedir um vexame, uma vergonha para a história do Corinthians. Não dá para o Palmeiras ser campeão dentro da Arena Corinthians. Outro fator importante, lá em 2020 o Corinthians tinha a chance de ser tetracampeão do Paulistão. Seria o único clube grande a conseguir esse feito. Só que o Palmeiras destruiu essa chance do Corinthians sendo campeão dentro do Allianz Parque contra o Timão. O Corinthians não conseguiu ser tetra. E hoje, em 2025, o Palmeiras tem a chance de ser tetracampeão paulista. E o Corinthians, assim como o Palmeiras fez em 2020, não pode deixar o rival ser tetracampeão paulista, se tornando o primeiro e único time grande de São Paulo a ser tetracampeão paulista. E tem vários fatores que são parecidos entre aquela final de 2020 e entre essa final de 2025. Por exemplo, o Corinthians em 2020 se classificou na última rodada e, se eu não me engano, foi dependendo de uma derrota do Guarani que aconteceu, ou seja, um time de Campinas. Em 2025 o Palmeiras se classificou na última rodada e dependendo de uma derrota da Ponte Preta, também um clube de Campinas. Chegaram como dois times com campanhas ruins que chegaram na final. O Palmeiras em 2020 não deixou o Corinthians, que era uma campanha pior, ser campeão. E hoje, em 2025, o Corinthians tem a obrigação de não deixar o Palmeiras, que também se classificou na Bacia das Almas, ser campeão. Juntando tudo isso, são elementos que tornam essa final muito maior do que ela aparenta ser, muito maior do que uma final de Paulistão. É decisivo, não pode pipocar contra o Palmeiras. E o Palmeiras vem com sangue nos olhos por todos esses motivos que eu falei. Pode ser o primeiro tetracampeão paulista. Pode também dar o troco em cima do Corinthians, vencendo na Arena Corinthians um título que seria uma vergonha para o corintiano. Pode novamente causar a demissão de um técnico do Corinthians e instaurar uma crise no rival. E pode prolongar ainda mais a fila que já assombra o corintiano de 6 anos sem título. Então, o Corinthians tem a obrigação de ser campeão. O Corinthians tem essa obrigação, esse peso. E esses jogadores precisam entender que não podem fazer o vexame que fizeram em Guayaquil no primeiro jogo do Campeonato Paulista. O Corinthians necessita muito mais do que o Palmeiras esse título para acabar com esse jejum que incomoda a cada ano que passa ainda mais o torcedor corintiano, que aumenta ainda mais a pressão para que se ganhe títulos. É muito mais do que uma final de Campeonato Paulista. É o jogo da vida. É o jogo que pode mudar todo o ano do Corinthians.
para o bem e para o mal. E os jogadores do Corinthians precisam ter essa noção de que se fosse só um derby, já seria muito e teria que vencer. Mas é uma final de Paulistão com todos esses fatores. É muito mais do que um simples título paulista. É um jogo gigantesco e determinante para os próximos anos da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal, comente a sua opinião. E é isso, muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui e vai Corinthians!